Olá, você já ouviu falar em umbral? Muitas pessoas acreditam que o umbral seria a versão espírita do inferno e que existem, por exemplo, cidades espirituais que seriam como se fosse o paraíso espírita, né? Mas a verdade é que não funciona bem desta forma, né? Dentro da doutrina espírita, nós não acreditamos que exista um lugar onde que Deus criou para punir aqueles que foram maus ou para beneficiar aqueles que foram bons, né? Deus permite que cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, faça suas escolhas e o universo funcione de uma maneira tão perfeita, as leis de Deus são tão perfeitas, que cada um de nós já produz por si próprio as suas próprias bênçãos ou as suas próprias maldições, né? O seu próprio caminho através da lei de causa e efeito. Aquilo que nós emanamos para o universo devolve para nós. Então, nós temos um campo de energia em torno do nosso espírito, que Kardec nomeou como perispírito, que é o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. Esse corpo ele reflete a nossa mente, ele reflete a nossa condição espiritual, a nossa vibração, e ele se afiniza com todas as vibrações que são semelhantes a ele. Então, nós atraímos aquilo que nós praticamos, aquilo que nós emanamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos com frequência. Então, o que acontece quando um espírito desencarna? O espírito desencarnado, ele não tem mais a veste física, ele não tem mais o envoltório corporal que muitas vezes maquia a nossa verdadeira condição. Então ele passa a ser aquilo que ele exatamente é. Todos os outros espíritos, todas as outras pessoas conseguem vê-lo na sua real condição, porque a sua vibração, o seu pensamento, aquilo que está no seu coração se reflete em torno do seu perispírito, formando a sua realidade espiritual. Então, se ele é um espírito ruim, se ele é um espírito egoísta, se ele é um espírito que só pensou em si mesmo durante a encarnação, neste momento do desencarne, o que vai acontecer? Ele vai emanar isso, o seu perispírito vai ser um perispírito disforme, vai ser um perispírito com uma energia densa, uma energia pesada, e ele vai ser atraído para a presença de outros espíritos que estão nessa mesma condição. Como a matéria do mundo espiritual é uma matéria muito mais volátil, né? Uma matéria que pode ser manipulada pelo pensamento com muita facilidade, o sentimento das pessoas unidas em um único ambiente vão formar condições exteriores boas ou ruins, dependendo da qualidade desses sentimentos. Então, vários espíritos negativos, egoístas, pessimistas, cruéis, maus, ou com qualquer tipo de emoção, sentimento inferior predominante, vão criar ao redor de si atmosferas negativas também. Então, regiões como a que André Luiz nomeou como umbral e outras que ele nomeou como trevas, por exemplo, nos seus livros da coleção do mundo espiritual, são regiões onde espíritos em condições inferiores estão reunidos por afinidade e, devido à qualidade dos fluidos que eles emanam, eles criam um ambiente exterior negativo. Não foi Deus que criou um lugar específico para jogar eles lá como punição. Simplesmente eles estão respirando o hálito da própria atmosfera espiritual que eles estão construindo. Da mesma forma são as regiões superiores, espíritos bondosos e amorosos, reunidos por afinidade espiritual, emanando as suas energias de amor, de paz, de serenidade, constroem regiões espirituais que vão refletir essa condição de paz, essa condição de serenidade. Isso a gente falando naturalmente de uma forma geral, como uma condição fluídica ambiente, né? Lógico que é possível fazer construções no mundo espiritual, cidades como nosso lar, por exemplo, que existem construções, existem prédios, coisas desse tipo, são naturalmente projetadas por mentes que têm capacidade intelectual de fazer aquilo
e naturalmente de elevada condição moral, senão não conseguiriam fazer coisas desse tipo para o bem, né? Para acolher espíritos de uma condição mais elevada. Então existem cidades, existem regiões construídas por espíritos, mas a qualidade dos fluidos ambientes, a qualidade desse ambiente vai depender muito de quem está habitando lá, de quem está vivendo lá por condição de afinidade fluídica. O que é diferente, muitas vezes, por exemplo, aqui da Terra, em que todos nós estamos meio que acobertados dentro de um corpo material. Então é possível, por exemplo, que dentro de uma mesma casa existe um espírito muito evoluído e um espírito muito inferior em termos de moral. Essa convivência é necessária para que o mais elevado ajude o menos elevado e para que o menos elevado possa aprender com o exemplo do mais elevado. Então, na Terra, como encarnados, tudo é misturado, mas no mundo espiritual essas regiões são bem definidas por questões de afinidade fluídica. Quem tem um perispírito mais denso, quem tem uma condição mais pesada, não consegue adentrar regiões superiores, regiões onde o amor prevalece, onde o bem e a paz prevalece. Então é isso, não existem essas regiões pré-determinadas por Deus, né? E regiões eternas como o céu, o inferno. As regiões que existem, elas são temporárias, elas são construídas pelas condições temporárias dos espíritos, e ao passo que esses espíritos vão evoluindo, essas condições elas vão se alterando. Então é isso.